No ar, podcast FURB FM. Professor, você está preparado para os desafios do século XXI? Ser um educador criativo e inovador está entre os principais desafios do século XXI. Para formar professores capazes de dialogar com conhecimentos, habilidades, valores, atitudes e emoções, os 5 elementos chaves do desenvolvimento para competências, a FURB e a Fundação Fritz Miller oferecem cursos de pós-graduação que tratam do tema criatividade e inovação na educação. No podcast FURB FM de hoje, a convidada é a professora Cássia Ferri, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau e também do curso de Pedagogia da FURB. Graduada em Pedagogia com mestrado e doutorado em Educação, a professora Cássia Ferri participa do Observatório do Ensino Médio de Santa Catarina, além dos grupos de pesquisa Políticas Públicas em Currículo e Avaliação e do Grupo de Estudos em Pesquisas em Educação Superior, GEPES-FURB, que tem interface com o GIEPS Unicamp, Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas em Educação Superior. É avaliadora do MEC para atos regulatórios de cursos e instituições. Atua como consultora da proposta curricular do Estado de Santa Catarina desde 1998 e em propostas curriculares de redes municipais e de sistemas educacionais. Professora, seja muito bem-vinda ao podcast da FURB FM. Nosso assunto hoje é Organização Curricular e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E para começar, professor, eu vou pedir então para você explicar o que é a BNCC para os nossos ouvintes que podem não estar tão familiarizados assim com o termo. Muito bem, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento é um documento curricular, é um documento nacional. Foi elaborado entre os anos 2017, 2015 e 2016, mas ele foi homologado em 2017. Ele é válido para todas as escolas, públicas ou privadas do país, independente da administração, seja de nível federal, estadual ou municipal. E contém nesse documento os principais objetos de conhecimento e as principais habilidades que devem ser desenvolvidas em todos os estudantes da educação básica. E quais são as principais mudanças e os principais desafios para a organização de currículos que contemplem as demandas do mundo contemporâneo? Então, o mundo está mudando, né? E a pandemia deixou isso muito claro. Nós temos outras perspectivas, nós temos outros movimentos. Mas mesmo antes da pandemia, como eu disse, a BNCC foi homologada, aprovada em 2017. Então, ainda nem estávamos próximos, né, de viver o que a gente viveu nesses últimos tempos de pandemia. Mas nós já falávamos das necessidades de mudanças curriculares. Por quê? Porque todas as mudanças que estão acontecendo em todos os níveis sociais, sejam os econômicos, sejam os sociais, se a gente for pensar, por exemplo, nas mudanças que aconteceram na indústria, no comércio, em vários setores, nós não podemos mais falar de uma educação que tem conteúdos fixos, que tem conteúdos mínimos. Primeiro porque os conhecimentos, eles mudam muito rapidamente. As tecnologias, especialmente as tecnologias da informação e da comunicação, como a internet, colocaram à disposição da maior parte das pessoas, a gente não pode falar de todos, né, mas pelo menos da maior parte das pessoas, informação em tempo real, a possibilidade de explorar e de conhecer muitas coisas em tempo real. Ora, a escola não pode ficar trabalhando como se estivesse trabalhando ainda com aqueles movimentos do início do século, né? Aquela situação em que a escola era o único lugar onde conhecimento e informação circulavam. Então, as mudanças curriculares, especialmente essas que a base busca, são aquelas de uma relação com o conhecimento em que não se trabalha mais com conteúdos prontos, fixos, rígidos, mas com o desenvolvimento da capacidade de aprender.
Professora, e levando todas essas mudanças que você citou em consideração, como estabelecer uma base nacional comum curricular em um país como o Brasil, que ainda tem realidades regionais tão diferentes? Então, isso é uma questão muito interessante para a gente pensar, né? Porque todo mundo reconhece que o Brasil é um país enorme, as nossas regiões são muito diferentes, né? Se a gente pensar na região Nordeste, na região Sul, e mesmo se a gente fosse pensar dentro do próprio estado de Santa Catarina, as diferenças que existem entre o litoral e o oeste, enfim, há muitas especificidades e há muitas regionalidades. No entanto, há espaço para trabalhar com isso fora daquilo que a gente chama de Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque a base comum, o que ela traz ou o que ela pressupõe, é o direito que todos os estudantes brasileiros, independente de estarem no Amazonas ou aqui em Santa Catarina, eles precisam aprender, ou seja, aquilo que é comum. Então, a base não estabelece tudo o que deve ser ensinado. A base estabelece aquilo que deve ser comum, o que é comum para todos os brasileiros. Obviamente, depois os estados e os municípios, eles estão fazendo um trabalho para colocar, para além da base, as especificidades. Falando um pouco agora da pós-graduação Aprendizagem Criativa e Educação Maker, especificamente do curso de pós-graduação em BNCC e Organização Curricular na Escola. A principal competência esperada dos egressos é ser um educador criativo na elaboração e gestão de projetos curriculares inovadores em diálogo com a BNCC. Quais são, então, professora, as estratégias do curso para alcançar esse objetivo e qual a importância dessa discussão e formação para o ensino? Então, essa talvez seja uma das grandes marcas desse curso, né? A gente diz buscar a inovação. E o que é inovar, né? Como é que a gente inova no espaço de sala de aula? Parece que a escola é sempre tão tradicional, é sempre um lugar tão marcado por práticas já muito conhecidas. Então, o objetivo é exatamente esse. O objetivo é refletir, é buscar possibilidades. A gente já tem muitas coisas, muitas ferramentas. Do ponto de vista tecnológico, a gente já dispõe de muitos softwares, a gente dispõe de muitos recursos educacionais que nós não tínhamos até bem pouco tempo. Nós temos hoje conhecimentos em relação às chamadas metodologias ativas, que possibilitam outras formas de aprendizagem. Nós temos hoje outros laboratórios, simuladores, outras formas de conhecer e de produzir conhecimento, de fazer pesquisa. Então, o objetivo do curso é exatamente esse, é fazer com que os nossos estudantes, né, deste curso de pós-graduação possam conhecer todas essas inovações que já estão à nossa disposição, mas também produzir essas inovações nas suas salas de aula. Então, o objetivo fundamental é apresentar esses recursos, essas ferramentas, mas fazer também com que os estudantes produzam novas possibilidades e transformem a escola no sentido de torná-la mais do tempo presente, ou seja, mais dinâmica, mais protagonista, com maiores possibilidades de atender as demandas e as necessidades dos nossos estudantes de hoje, né, do presente, obviamente. Muito legal! E para finalizar, professora Cássia, ampliar a permanência do estudante na escola é uma tendência? Vide a iniciativa de São Paulo de tornar o ensino médio público em tempo integral? Como as novas tecnologias impactam nessa discussão? Então, em 2014, quando nós tivemos o Plano Nacional de Educação aprovado, nós tínhamos uma das estratégias desse plano. Esse plano tem 20 metas e mais ou menos umas 300 estratégias, mas uma das estratégias é que pelo menos 50% das escolas fossem de tempo integral. Elas buscam trabalhar com a ideia de que o aluno precisa passar mais tempo na escola. Mas passar mais tempo na escola não é fazer mais do mesmo, ou seja, não é ficar na aula do jeito tradicional, na sala de aula. Passar mais tempo na escola significa ele ter mais possibilidades de trabalhar coletivamente, de ser apoiado pelos professores na produção de conhecimento,
de usar laboratórios, de fazer parte de grupos de pesquisa, de fazer parte de grupos de estudos, de clubes de ciências, de clubes literários, de observatórios da vida social, enfim. O tempo na escola não significa um tempo sentado numa classe com um professor na frente. Nós temos que entender que mais tempo na escola significa mais relação com o conhecimento e mais possibilidades desses alunos interagirem com colegas e com profissionais que vão possibilitar uma ampliação do repertório desse aluno. Uma ampliação que significa ele poder participar de atividades as mais diversas, né? E de acordo, obviamente, com as suas necessidades ou com seus interesses. É isso, professora. Nossa conversa vai chegando ao fim, mas muito obrigado por participar do podcast da FURB FM. Eu é que agradeço a possibilidade e convido todos vocês para fazerem parte dos nossos grupos de estudo, buscarem esta formação, especialmente esta pós-graduação, que eu tenho certeza vai ajudá-los a pensar a sala de aula, os professores, os futuros professores, os nossos estudantes, porque afinal de contas todos estamos relacionados com isso dentro e fora da universidade. As inscrições para os cursos de pós-graduação em parceria entre a FURB e a Fundação Fritz Miller estão abertas. As aulas estão programadas para acontecer entre 28 de agosto deste ano e abril de 2023. Os podcasts da FURB FM que falam mais sobre as especializações e também sobre vários outros assuntos estão disponíveis em youtube.com/FURBTV. Acesse, curta e compartilhe. Até a próxima! Roteiro Alessandra Meinik, entrevista e locução Raquel Tamara Bauer, edição Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.